Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo promovido por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Estudo que tem como pauta refletir acerca da seguinte temática: 68 anos de existência do SEBMAB, ou seja, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. A importância de um centro espírita na Terra. Esse é o tema que vamos conduzir nesse estudo. É importante esclarecer nesse momento que, embora o retorno presencial em nosso centro, com a programação inicialmente apenas das palestras aos domingos, segundas e quintas-feiras, a direção da casa optou-se em manter uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. E também uma live que é realizada mensalmente aos domingos pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos mais uma vez, Senhor, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para podermos estabelecer as condições que nos favoreça, Senhor, rogar ao vosso coração magnânimo as bênçãos que, envolvendo-nos em mais essa oportunidade, permita-nos contar com um clima de serenidade e harmonia para a condução de nosso estudo. Que possamos, Senhor, ainda, sob o influxo do vosso amor magnânimo, contar com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, a compartilhar conosco desses momentos, auxiliando-nos no entendimento mais ampliado e aprofundado dos temas que abordaremos. Que a vossa paz, Mestre querido, permaneça sempre conosco, assim seja. Muito bem, o tema de nosso estudo ele está centrado na seguinte questão: qual a importância de um centro espírita aqui na Terra? E vamos conduzir a nossa programação tomando como referência o nosso centro, que comemora 68 anos de atividade. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E para isso nós vamos apresentar aqui na sequência um roteiro que nós organizamos para podermos desenvolver este questionamento. Ou seja,
qual a importância de um centro espírita aqui na Terra. E queremos inicialmente compartilhar essa figura para podermos então colocar a perspectiva da casa espírita em um contexto. Inicialmente, nós vamos encontrar, portanto, o centro espírita, uma casa espírita, né? E aí nós, né, vamos identificar o SEB-MAB, né? E é importante considerar que nesse contexto, uma casa espírita, um centro espírita está inserido num movimento espírita que, por sua vez, deve se orientar a partir dos princípios doutrinários. Mas uma coisa é doutrina espírita, outra coisa é movimento espírita, né? A casa espírita, ela deve sempre, incondicionalmente, se submeter aos princípios doutrinários, não é? A doutrina espírita. Portanto, a doutrina deve estar no cerne do planejamento, da organização e do controle de uma casa espírita, não é? Então, esse é um contexto que queremos aqui destacar e dizer que a nossa casa, ela se submete integralmente e incondicionalmente, né, no seu planejamento, na sua organização e no seu controle e toda a sua movimentação aos princípios da doutrina espírita, né? E, nesse sentido, qual é a missão de um centro espírita, né, da casa espírita? Né? Criar condições de progresso para o espírito, tendo como referência os postulados doutrinários e evangélicos. Nós formulamos aqui uma frase para poder traduzir aí, né, essas diretrizes doutrinárias nesse enunciado aqui, para podermos então entender qual é a missão do centro espírita. Criar condições de progresso para o espírito, né? O espírito imortal, o espírito que tem por propósito evoluir, progredir, alcançar a perfeição. E uma casa espírita deve promover essas condições, tomando como base os postulados doutrinários e evangélicos. E um trecho aqui do livro Educandário de Luz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, né, uma mensagem do Espírito Emmanuel, que ele vai dizer o seguinte quanto à missão do templo espírita. Ele vai dizer o seguinte, que um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação, mas, por isso, não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. O autor espiritual aqui, o Emmanuel, ele é muito claro que um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente. E por isso que naquela frase anterior, nós destacamos que a missão é criar condições de progresso para o espírito imortal. Não é? Vamos aqui adiante, nós temos uma outra mensagem, né, do mesmo livro, do Cantar de Luz, um livro muito interessante, também pelo Espírito Emmanuel, que vai dizer o seguinte, um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos.
e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob infortúnio. Não é? Mas na frente nós vamos desenvolver isso, né, do ponto de vista mais operacional de uma casa espírita. Mas essa é a missão. É nesse sentido que nós devemos planejar, organizar, né, e controlar uma casa espírita. Então, a gestão de uma casa espírita que se submete aos postulados doutrinários e evangélicos não pode fugir desse foco que estamos aqui refletindo. E ainda com o Emmanuel, né, ele vai dizer o seguinte, que o centro de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. É sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Uma reflexão, sobretudo, para nós, trabalhadores da casa espírita, não é? E o Emmanuel vai dizer ainda aqui no livro do Candário de Luz, outro trecho que nós queremos compartilhar, ele vai dizer o seguinte, que os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. É um ambiente que deve prevalecer a vivenciação do amor, né, através da fraternidade, da solidariedade, da sensibilidade para entender um ao outro, né, da benevolência, da indulgência. Então, essas são características que devem prevalecer numa casa espírita. Portanto, a pergunta que formulamos, qual a importância de uma casa espírita, de um centro espírita aqui na Terra? Essa importância é muito grande, nesse sentido de criar condições de progresso para o espírito imortal, que tem como requisito atender a duas dimensões de aprendizagem, não só na perspectiva intelectual, como na perspectiva moral. Não é? Então, é preciso entender que, como o autor, ele destaca que ele não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas, orientados por convenções e regras aqui do plano físico, humanas, porque um centro espírita, uma casa espírita, trabalha uma perspectiva transcendental, atende à necessidade do espírito. E é nesse sentido que nós devemos buscar o planejamento e a organização de nossas casas, né, da nossa casa espírita. E as dimensões do centro espírita, não é? Como é que nós vamos identificar nós espíritas, né? Essa é uma questão muito tranquila. Nós vamos ver o seguinte, que a casa espírita tem a sua dimensão espiritual, não é? Que é a dimensão fonte, que é a dimensão que
abriga o espírito desencarnado e o plano físico. Né? Então nós devemos aplicar o nosso planejamento, a nossa organização e o controle, a gestão da casa espírita para atender não só os encarnados, mas também os desencarnados. E nós vamos encontrar, portanto, um agrupamento de não só do plano físico, mas sobretudo no plano espiritual. Não é? Da mesma forma que nós vamos nos organizar no plano físico, com aqueles que reúnem mais condições, mais forças, né? Mais conhecimento, para acolher aqueles mais necessitados, no plano espiritual nós vamos ter, né, os mentores espirituais, né, os guias espirituais, né, e que vão conduzir aqueles espíritos mais necessitados. De tal forma que quando nós destacamos que o centro espírita é uma escola da alma, é um hospital, né, é uma oficina de trabalho, nós estamos falando, né, de operações que ocorrem para atender o espírito nessas duas dimensões. Tá certo? E numa mensagem do espírito Bezerra de Menezes, né, pela psicografia de Chico Xavier, na revista Reformador, nós vamos encontrar o seguinte trecho, que é muito interessante, que nós queremos compartilhar aqui para refletirmos. Ele vai dizer o seguinte, que no centro espírita, alguns detalhes devem ser levados em consideração. Segundo aprendemos com os sábios mentores espirituais, para o centro espírita se deslocam espíritos com acentuado desequilíbrio e outros com propósito de aprender. Outros são levados pelos protetores desencarnados para serem doutrinados e aí permanecem para prosseguirem no tratamento de reequilíbrio espiritual ou no aprendizado. Então, nós precisamos considerar, né, nessa missão da casa espírita, para entender a sua importância, a importância da casa espírita, de um centro espírita aqui na Terra, né, que é criar condições de progresso para o espírito imortal, nas duas dimensões, né? Não só no plano físico, mas sobretudo no plano espiritual, tendo em vista, né, essa dinâmica como o Dr. Bezerra de Menezes traz para nós nessa mensagem. Nós queremos, com a ilustração que vamos projetar agora, trazer uma perspectiva da educação da alma. Isso tomando como base a resposta que os espíritos superiores dão a Kardec, a questão 780, que nós vamos compartilhar na sequência, sabe? E aqui na figura nós queremos destacar as duas dimensões que caracterizam o progresso do espírito: conquistas intelectuais e morais. Então, a construção do conhecimento através dos caracteres intelectuais, né? Por meio dos caracteres intelectuais, vai, portanto, descortinar as possibilidades para que o espírito possa, então, se aprimorar moralmente, né? Ele possa se desenvolver moralmente. Por quê? Porque a partir do momento que ele passa a desenvolver a sua razão, ele passa a ter uma capacidade de discernimento para entender o certo e o errado, né? O bem e o mal, e a partir daí fazer suas escolhas com conhecimento. E a doutrina espírita, ela oferece uma condição muito ampliada nesse sentido, para que o espírito possa efetivamente entender qual é o verdadeiro significado da vida, qual é o sentido da vida, qual é o seu propósito, não é?
que é evoluir, que é alcançar a perfeição, como essa reta está mostrando. A perfeição que se caracteriza por uma construção, não só dos caracteres intelectuais, mas também pelos caracteres morais. E essa conquista se dá gradativamente ao longo das vidas sucessivas que a reencarnação promove. À medida, portanto, que o espírito vai passando pelas experiências reencarnatórias, ele tem esse propósito, portanto, de construir tanto os caracteres intelectuais como morais, porque a perfeição tem como requisito essas duas dimensões, né? E esse é um processo que nós estamos aqui ilustrando como um processo que caracteriza como a educação. E a missão da casa espírita é justamente essa, criar condições para que o espírito possa progredir, alcançar a perfeição. Mas criar condições tomando como referência não só os postulados doutrinários, mas também as diretrizes evangélicas. Por isso que o evangelho aqui passa a ser uma referência na construção dessa dimensão moral, dessa dimensão ética. Queremos ter uma referência, né, uma orientação segura, uma bússola para orientar a nossa vida de forma harmoniosa, de forma equilibrada. É o Evangelho. Né? É só estudarmos o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo que vamos, portanto, alcançar essa meta aí de harmonia, de paz interior, de equilíbrio, enfim. Né? E é nesse sentido que uma casa espírita se insere. E aí está a importância da casa espírita. Criar condições para que o espírito possa tomar consciência disso, o que é importante, o que é essencial para a sua vida, né? Para não se perder no contexto aí do mundo materialista, consumista e das convenções do mundo, não é? E aqui nós temos, portanto, a pergunta e a resposta. O Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos superiores, né, vão responder: decorre deste. Mas nem sempre o segue imediatamente, ou seja, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Porque ali no gráfico, o progresso intelectual, ali na horizontal, é uma variável independente. E o progresso moral, que está na vertical, depende do desenvolvimento intelectual. Não é? Por isso que os espíritos respondem aqui: decorre deste progresso intelectual. Porque o progresso intelectual vai engendrar, portanto, as possibilidades para que o espírito possa alcançar essa dimensão moral. Porque ele passa a ter capacidade de discernimento racionalmente para fazer as suas escolhas. Ele passa a entender o que é certo, o que é errado, né? O bem e o mal. Tá certo? Então, qual é a importância da casa espírita, então? Criar condições para que o espírito tome consciência acerca de tudo isso, sabe? E o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem, nesse contexto? Como a nossa casa tem se planejado, tem se organizado, tem criado a sua dinâmica, né? Nesse período de 68 anos, né? É uma longevidade bastante importante, muito significativa, de serviços prestados, não é? À comunidade, não só de espíritos encarnados, mas de espíritos desencarnados também. É uma casa que vem aí criando condições para poder atender às necessidades do espírito.
Vamos aqui tratar de algumas questões nesse sentido. Primeiro, entender o Centro Espírita como escola da alma. Nossa casa, atendendo a essa diretriz que vamos destacar aqui, né, ela acolhe o espírito que se apresenta nessa condição de educando. Todos nós, não só o encarnado, mas o desencarnado, que tem essa motivação de aprender, de evoluir, de progredir. Então, a nossa casa tem se organizado nesse sentido, né? E criar condições para o trabalhador, né? Oferecer o seu serviço para atender o educando. E lá na casa, em nossa casa, nós temos uma programação que vai, né, da orientação à gestante até a terceira idade, né? Uma casa que se organiza, né, tendo um segmento infanto-juvenil completo para atender todas as faixas etárias, né, do bebê até o adolescente, com a mocidade, né? E atende também, nesse sentido aqui, o adulto, oferecendo várias programações de estudos, palestras, para poder, portanto, atender a essa agenda aí, enquanto escola, enquanto educandário da alma. É nesse sentido que a nossa casa tem se organizado, né, para atender a essa diretriz. E no centro espírita, de acordo com Emmanuel, também no livro Educandade de Luz, é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem, recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna. Como na figura que nós destacamos, o educando e o trabalhador, né? Ele está numa condição ali, quando ele faz uma palestra, quando ele conduz um estudo, na condição de ensinar. Mas ele também é um aprendiz. Então, esse aprender e ensinar é uma dinâmica que ocorre dentro da casa espírita, né, e que envolve todos os espíritos que ali vão em busca desse propósito, que é evoluir, que é progredir. Também no livro Educandade de Luz, o Emmanuel vai dizer o seguinte, que é uma escola benemérita, o templo espírita é um lar de luz, aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Os postulados doutrinários, eles contemplam essa instrução geral, né, para o entendimento das leis, dos princípios que regem os fenômenos da evolução. Então, todo evento, todo fenômeno, toda manifestação da natureza, nós vamos encontrar uma explicação. Nós vamos encontrar uma relação com as leis, porque a doutrina espírita ela promove essas condições para nós entendermos a magnitude de Deus, nosso Pai, nosso Criador, né, e as suas leis. Cada irmão de ideal, entre as paredes que lhe demarcam o recinto, quando se pronuncia no grau do conhecimento que já conquistou, é comparável ao professor que fala da cátedra que lhe pertence para a edificação dos alunos. Não é? E é nesse sentido que a casa espírita se reveste de uma importância muito grande aqui no plano físico, né? E é a partir dessas diretrizes que nossa casa tem desenvolvido o seu planejamento, a sua organização e tem criado condições para atender às necessidades de progresso espiritual.
a casa espírita como hospital da alma. Né? Então, nós vamos ter aqui a casa espírita acolhendo o paciente, o necessitado, seja no plano físico, seja no plano espiritual. É importante destacar isso. Né? Tanto na perspectiva da escola da alma, como apresentamos há pouco, como aqui, como Hospital da Alma. Entender, né, o espírito nas duas dimensões que nós destacamos no início, né, do plano físico e no plano espiritual. Então, nessa perspectiva da casa espírita enquanto Hospital da Alma, a nossa casa oferece uma programação ampla para atender aqueles mais necessitados, seja do plano físico, seja do plano espiritual, né? Com orientação espiritual, oferecemos o tratamento espiritual, né? O tratamento na perspectiva da fluidoterapia, o passe e a água frutificada, as reuniões mediúnicas, né? Reunião de educação mediúnica, reunião de desobsessão, que atende tanto o necessitado físico como o espírito que ali é conduzido pelos mentores espirituais para receber ajuda, né? Porque a casa espírita deve se constituir, portanto, em um hospital da alma. Então, nossa casa, ela se organiza muito nesse sentido, né? Oferecendo serviços para atender, portanto, nessa perspectiva. E, enquanto Hospital da Alma, também abre perspectiva para se trabalhar, não só como escola da alma, mas como hospital. Porque quem foi paciente ontem, hoje pode ser um trabalhador. Quem buscou a casa espírita e, num primeiro momento, fez uma orientação, fez um tratamento, tomou passe, hoje pode ser um passista, porque já atendeu a sua necessidade, já atendeu, já resolveu o problema para o qual buscou o tratamento e agora é um trabalhador. E é nessa dinâmica que nós, então, vamos criar condições para que o espírito possa progredir, possa evoluir, sempre orientado, né, pelas diretrizes né, do crescimento intelectual e do crescimento moral. E aqui é importante nós trazermos esse destaque aqui que está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, que ele anotou o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras de nosso Senhor, né? Nos convidando, portanto, a buscá-lo. Quando ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, uma casa espírita se reveste de muita importância quando ela é capaz de acolher pessoas necessitadas, espíritos necessitados. Porque uma casa espírita deve, né, se organizar, se planejar para vivenciar o cristianismo. Né? Um centro espírita, né, a doutrina espírita, né, é o cristianismo redivivo. Então, nós precisamos criar essas condições para que possamos, então, acolher os nossos irmãos mais necessitados, como se
nosso Senhor fosse, né? Olha só, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, é seguir as suas diretrizes. Aqui é a diretriz do amor. O jugo de Jesus é essa orientação, é essa bússola que deve nos encaminhar na vida. Quando nós destacamos na dimensão moral o Evangelho, né, nós, naquela figura, né, destacamos o Evangelho justamente nesse sentido. Porque quando nós nos submetemos ao jugo, à orientação, à diretriz, ao Evangelho, né, nós vamos encontrar descanso, nós vamos encontrar sentido para a vida. E o evangelista ainda acrescenta aqui, porque o meu jugo é suave. Quem não quer amar? Porque amar é a diretriz essencial para a vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E o fardo é leve, que são as obrigações. Se eu tenho consciência acerca do verdadeiro sentido da vida, que é amar, ora, tudo mais reflete essa condição, né? Então, a casa espírita, ela precisa criar condições para orientar-se nesse sentido. E é dessa forma que uma casa espírita se reveste de grande importância aqui no plano físico para criar condições para podermos entender quais são as necessidades do espírito imortal. De onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual é o verdadeiro sentido da dor, dentre outras questões que nos envolvem no dia a dia. Porque a doutrina espírita, ela traz luz para entendermos qualquer fenômeno da vida que nos envolve, sobretudo, né, também. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender a importância da casa espírita, né? Ainda no livro Educandade de Luz, o Emmanuel vai dizer: não devemos trazer para o espiritismo o que pertence a outros ramos do conhecimento. A missão de curar é do médico. O espiritismo não veio competir com a ciência médica. Não devemos pretender transformar a casa espírita em nosso consultório médico. Não. A missão da casa espírita é promover as condições de progresso espiritual, atendendo às suas necessidades, às necessidades do espírito. Obviamente que a casa espírita, nessa perspectiva aí de um hospital da alma, vai acolher o necessitado, o paciente, né, com a sua problemática, seja numa perspectiva espiritual, emocional, psicológica e física, para ele entender qual é a causa, quais as razões de tudo isso. E a partir do momento que ele passa a entender qual é a razão da dor, do sofrimento, que se apresenta a partir de uma enfermidade, né, ele passa a ter uma perspectiva diferente, iluminada, para poder equacionar toda a problemática que ele pode se apresentar. Então, é nesse sentido, atender a dimensão espiritual. Quando ele diz aqui que
o Espiritismo não veio competir com a ciência médica. Não é? O nosso foco é o espírito imortal. E o centro espírita como oficina de trabalho. Né? Trabalho fraterno, trabalho solidário. E aí nós vamos encontrar o trabalhador. O trabalhador atuando em várias frentes dentro de uma casa espírita. Né? Atuando na campanha do quilo, no passe, né? Como evangelizador, como palestrante, né? Conduzindo um estudo, trabalhando com a mediunidade, né? Trabalhando na frente que nós temos em nossa casa de atendimento socioespiritual, que é um atendimento muito interessante em que nossa casa acolhe hoje em torno de 70 famílias para oferecer essas condições que estamos aqui destacando, de evangelização, criar condições de progresso espiritual. Não é? Então, essas assistidas, elas se apresentam em nossa casa semanalmente e ali são evangelizadas. Temos um programa intenso de evangelização para atender, né, essas pessoas, né? E várias frentes que nós vamos identificar dentro da casa espírita, que vai caracterizar, portanto, essa oficina de trabalho. Né? No trabalho de orientação espiritual, de atendimento fraterno, no trabalho de tratamento espiritual, são várias frentes que nós vamos, então, que uma casa espírita vai requisitar o trabalhador. E esse trabalhador é formado onde? Na própria casa espírita. Muitos desses trabalhadores, né, são aqueles pacientes que chegaram. É o educando que chegou e aprendeu e agora está podendo atuar enquanto um trabalhador. Né? Seja numa frente que se caracteriza como uma escola, seja numa frente que se caracteriza como hospital, mas sempre vai encontrar na casa espírita, e em nossa casa essa é a dinâmica, né, a oportunidade para exercitar os ensinamentos, o aprendizado, colocar em prática aquilo que está aprendendo, né? Vivenciar o Evangelho. Isso de uma forma fraterna, né? De uma forma solidária, procurando compreender uns aos outros, um trabalho sempre harmonioso, sempre equilibrado. Né? Então, é essa orientação que deve, portanto, prevalecer para uma casa espírita, e é nesse sentido que a nossa casa se organiza, né? No livro Vitória sobre a Depressão, Joana de Ângeles, quando ela vai no capítulo O Trabalhador Espírita, né, ela vai dizer o seguinte, que o centro espírita, na sua condição de escola de educação de almas, de hospital, de oficina e de santuário, no qual o amor se expande, passa a constituir-lhe o lugar ideal para aprender e servir, cooperando em favor da iluminação das consciências e da expansão do bem em toda a Terra. Então, veja que interessante, o centro espírita na sua condição de escola de educação de almas, de hospital, de oficina e de santuário, no qual o amor se expande. O amor passa a ser a diretriz que vai orientar todas as frentes de trabalho, porque se submete, né, o trabalho de uma casa espírita deve incondicionalmente se submeter às orientações evangélicas, aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo.
E, portanto, a fidelidade doutrinária e a fidelidade ao Evangelho são dois quesitos essenciais. Isso é mandatório, isso é determinante para que uma casa espírita, né, um centro espírita possa se organizar e se planejar e aí sim atender ao seu propósito, atender à sua missão. Né? E no livro do Cantar de Luz ainda, pelo Espírito Emmanuel, esse é um livro muito interessante, né? Quem quiser visitar esse livro para, né, ter acesso a outros trechos, né, o Emmanuel vai dizer o seguinte: amemos do tempo espírita a escola das diretrizes que nos orientem escolha e conduta. Dentro dele, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra, permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes. Uma reflexão, né, muito interessante aqui para todos nós que lidamos aí, né, na dinâmica da casa espírita. E ainda com Emmanuel, né, ele vai dizer o seguinte: aceita-nos na condição de obreiros, chamados por Jesus a servir e servir. Compreendermos-nos em lide como sendo uma só família na intimidade do lar, esquecendo-nos pelo rendimento da obra. Acreditar, mas acreditar mesmo, que nada conseguiremos de bom perante o Senhor, sem humildade e paciência, tolerância e compreensão uns diante dos outros. Essa é a orientação que precisa prevalecer. Um centro espírita, portanto, para atender a sua missão, para alcançar o seu objetivo, precisa se organizar a partir dessa perspectiva aqui, desses ensinamentos. Então, nesse momento que estamos preparando para conduzir o nosso estudo para o final, né, queremos, então, só para finalizar, destacar o seguinte, que o SEBMAB, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, ao longo de 68 anos, vem criando condições de progresso espiritual, tomando como referência os postulados doutrinários e evangélicos. Uma fidelidade assim extrema à doutrina espírita e aos ensinamentos de Nosso Senhor. Isso faz com que nós, todos que atuamos na casa, receba de forma cristalina esses ensinamentos doutrinários e evangélicos. De forma cristalina, na condição do cristianismo redivivo. Como se nós estivéssemos vivendo aqueles momentos lá com Nosso Senhor. Porque a doutrina espírita, nós podemos entender nessa perspectiva do cristianismo redivivo. E a nossa casa, o nosso centro, se orienta nesse sentido. E, portanto, todos nós nos beneficiamos dessa condição, dessa dinâmica, dessa administração, dessa forma de conduzir.
respeitando integralmente aos ensinamentos doutrinários e aos ensinamentos de nosso Senhor. Né? Orientando, portanto, o indivíduo em sua formação. Eu, por exemplo, há 35 anos cheguei na casa e me orientei tanto a mim como a minha família a partir desses ensinamentos que buscamos de forma cristalina na Casa Espírita, em nosso centro. A partir daí, a nossa família passa a receber esses benefícios também, assim como aconteceu comigo, com minha esposa, com meus filhos. Tenho 5 filhos. E todos passaram por esse processo, se submeteram a essas diretrizes e se orientaram a partir desses postulados doutrinários e evangélicos. Né? Nós entendemos que essa é a importância da Casa Espírita, iluminar o espírito em sua trajetória aqui no plano físico. A partir daí, ele passa, portanto, a se orientar na constituição de uma família. Obviamente que esse espírito, esse indivíduo, ele vai atuar em várias frentes. Eu estou aqui só destacando a família, mas em qualquer contexto que ele estiver, seja no contexto familiar, da escola, do trabalho, da comunidade, nós precisamos ser referência, nós precisamos ter uma identidade, sair da multidão. E a identidade que nós estamos aqui nos referindo é uma identidade de valores, uma identidade moral, uma identidade ética, espiritual. E esse é o propósito da Casa Espírita. Se reveste importância por isso, para poder iluminar o espírito nessa perspectiva da construção, né, do seu progresso, porque a nossa meta é a perfeição espiritual. E é nesse sentido que a nossa casa, ao longo de 68 anos, tem se orientado, né? Procurando, então, criar condições para que a gente tenha uma sociedade melhor através da orientação do espírito que ali vai, né? E para fecharmos, então, nós queremos compartilhar esse último trecho que está no livro Segue-me, também pelo Espírito Emmanuel, que vai dizer o seguinte: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Com esse trecho do Emmanuel, a gente encerra o nosso estudo, não é? Que destacamos aí qual a importância de um centro espírita aqui na Terra. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. Essa é a importância. Bom, assim nós encerramos nosso estudo, agradecendo às irmãs e irmãos que compartilharam conosco dessas reflexões, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todos e todos. A oportunidade que eu agradecemos, Senhor,
por esses momentos de recolhimento, pelas bênçãos do Senhor que nos envolveram, proporcionando-nos as condições para conduzirmos a nossa programação em clima de serenidade e harmonia. Agradecer, Senhor, a presença amiga dos mensageiros do Senhor que também compartilharam conosco desses momentos, e que a vossa paz permaneça sempre conosco, Senhor. Assim seja.